Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Sabedoria para Viver Bem, feito para nós, para cada um de nós, para aprendermos no Senhor o proceder adequado, viver bem e melhor, com a direção do Espírito Santo na nossa vida. Esse programa se preocupa em evidenciar aplicações em diversas áreas da vida, tanto à luz da Palavra de Deus, mas também nas experiências vividas no dia a dia, o cotidiano, onde Deus tem operado em favor dos seus servos, direcionando as nossas vidas em tudo que necessitamos do Senhor. O Senhor tem os recursos da sua eternidade para cada um de nós. Estamos aqui dando continuidade ao episódio anterior em que nós falamos sobre a submissão, um princípio de sabedoria. No episódio anterior, nós falamos da submissão a Deus. E hoje, nós vamos falar da submissão à autoridade constituída por Deus. Mais uma vez, temos a presença do pastor João Carlos, também pastor Pedrosa, nosso convidado especial. Vamos dar continuidade a este assunto de submissão. E eu quero deixar ainda para você que nos assiste um texto que está registrado em Romanos, capítulo 13, verso 1, e diz assim a palavra do Senhor: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Nós estamos debaixo daquilo que é o propósito de Deus, a vontade do Senhor em todas as áreas da nossa vida, onde quer que estejamos. Pastor João Carlos, seja bem-vindo mais uma vez. Pastor Wallace, paz do Senhor. Pastor Pedrosa, paz do Senhor. Paz do Senhor. Já temos a bênção de ver como é sábio ser submisso a Deus. E agora nesse programa a gente pode verificar também como é sábio ser submisso às autoridades, porque as autoridades são impostas por Deus. E quando nós falamos de autoridade, nós estamos falando do básico mesmo. Um jovem que mora na casa de seus pais, que é sustentado por seus pais, ele é submisso aos seus pais. Uma pessoa que trabalha numa repartição pública, num quartel, onde quer que seja, e ele tem um gerente, ele tem um supervisor, ele é submisso ao seu supervisor. Uma pessoa que frequenta uma igreja, que faz parte do corpo de Cristo, ele é submisso ao ministério. E assim nós vamos vendo que em tudo isso, Deus usa essas autoridades para nos dar sabedoria na nossa caminhada. Mas antes nós vamos apresentar o nosso convidado especial aqui hoje. Quem assistiu o episódio anterior, ele esteve conosco, mas vai permanecer neste episódio também. E eu quero apresentar para vocês o coronel veterano do Exército, Mário Pedrosa da Silveira Pinheiro. Ele também é doutor em Ciências Militares Navais, pós-graduado em Política e Estratégia Marítimas pela Escola de Guerra Naval, entre várias outras especializações, mestrados, pós-graduados. Tudo isso vai estar nos créditos deste episódio. Mas para nós é o nosso amado pastor Pedrosa. Seja muito bem-vindo, pastor. A paz do Senhor, Wallace, a paz do Senhor, João Carlos. Mais uma vez, uma oportunidade maravilhosa de estar aqui e poder conviver com vocês nesse instante em que nós falamos de uma coisa tão importante que é a sabedoria, o título, né? Para viver bem. Bem com as pessoas, né? Com as autoridades, com as pessoas com as quais estamos em sociedade, mas especialmente viver bem com o Deus que nos tem dado todas as coisas. Glória a Deus. Muito bom, e esse é o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Mas antes também, eu quero ouvir aqui do pastor João um caso bíblico que retrata, que reflete essa submissão à autoridade. Wallace, como nós sempre fazemos, nós buscamos experiências bíblicas dos personagens da Palavra de Deus que nos mostram a sabedoria no assunto que estamos tratando do programa. E no texto de hoje, para nós meditarmos, está em Gênesis capítulo 41, verso 14, que diz assim: então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó.
Nós vemos nesse texto, relembrando, que José foi uma pessoa que passou por várias situações de injustiças, injustiça com seus irmãos, injustiça com uma caravana de amalequitas, injustiça na casa de Potifar, e agora estava numa prisão há muitos anos. Mas aparece então uma situação para trazer José da prisão e dar a ele novamente a liberdade, que é o momento em que Faraó tem um sonho e, em agonia com aquele sonho, sem conseguir dormir, chega a uma pessoa que conheceu José na prisão e que essa pessoa explica que José tinha um dom de Deus para a interpretação de sonhos, e ele chama José. Faraó manda tirar José da prisão e levá-lo até ele. E nós vemos então aqui o cuidado de José, sabendo que ele ia comparecer diante de uma autoridade. Ele não sai da prisão para reclamar da injustiça, do jeito que ele estava. A palavra do Senhor diz que ele se barbeou, a palavra do Senhor diz que ele trocou de roupa, ele se preparou completamente para poder ir ali, porque afinal ele estava debaixo de uma grande autoridade. A reverência, né? A reverência. Faraó era o principal do maior império daquela época, que era o Egito. Então José sai dali e justamente com toda essa reverência ele se apresenta e vai tirar uma bênção muito grande dessa submissão quando ele é colocado como segundo no Egito ao lado de Faraó. Eu acho que esse tipo de sabedoria nós temos que ter, seja no nosso local de trabalho, seja na nossa casa, seja na nossa vizinhança, seja na nossa igreja, ver que o Senhor nos dá sabedoria para lidar com autoridades que às vezes não estão nem ligadas ao meio evangélico, mas que Exatamente. são colocadas por Deus. Perfeito. Pastor Pedrosa, José estava na prisão, mas ele estava inocente. A Bíblia confere isso. O servo do Senhor, ele é assim. Ele não fica reclamando a todos os ventos e expondo, colocando-se numa situação deplorável de sua vida pessoal, né? Vitimismo, etc. Mas ele sempre permaneceu ali, orando ao Senhor, buscando ao Senhor e reverenciando todos aqueles que estavam acima dele como autoridades constituídas por Deus. O Senhor viveu em meio a muitas autoridades, né? A sua carreira profissional, militar. Conta para nós algumas experiências de como é lidar com essas autoridades que Deus tem constituído. Eu tive diversas oportunidades de viver circunstâncias em que as autoridades, por uma característica até de necessidade, de trabalho, elas tinham atitudes, e cada um é cada um, né? É uma coisa óbvia, né? E as coisas são diferentes com determinadas pessoas. E eu lembro, eu podia citar aqui algumas, né? Mas uma delas que me marcou muito, eu era um tenente ainda, muito novo no quartel, e eu tinha como necessidade profissional, após um dia de serviço, nós tirávamos serviços e nos apresentávamos diante de uma autoridade, que era um subcomandante do quartel, e ele, digamos assim, fazia algumas inquirições sobre aquilo que tinha acontecido no serviço. E ele, por uma atitude que ele tinha, que eu não compreendia o motivo, né? Ele, toda vez ele fazia perguntas até achar uma pergunta que a gente respondesse não. Né? Ele ia perguntando, você fez isso? Fez aquilo? Então a gente tentava fazer o máximo, mas sempre ele ia achar uma coisa que a gente não tinha feito. Aí ele crescia, né? Ele falava, não é possível, já falei que tem que fazer e tal. Isso não era só comigo, era com todos os oficiais que se apresentavam ali para ele. Então, é como se toda vez a gente estivesse devendo. Era o papel dele, eu até creio nisso. Mas, um dia o outro colega que tinha que se apresentar junto comigo não pôde ir por uma questão de trabalho, e eu tive que ir sozinho. E esse dia eu fiz uma prova diante do Senhor. Eu faço as coisas tudo certo, e eu chego aqui, eu me sinto, é chato toda vez a gente ser chamado a atenção. Aí eu cheguei, quando ele chegou ali, eu comecei a clamar do poder do sangue de Jesus no coração. Olhei para ele, me apresentei, coloquei lá o livro de partes na frente dele, para olhar, e comecei a clamar, Senhor, poder no sangue de Jesus, dá uma bênção a esse homem, Senhor, dá uma bênção a ele, no meu coração, firme ali. Naquele dia, diferente de todos os outros, ele olhou para mim, olhou para o livro, ele fumava muito, e naquela época era comum, né? Soltou a fumaça para lá,
olhou para mim, ele olhou para mim, olhou pro livro, tentando achar alguma coisa, umas 3 ou 4 vezes. E o senhor no clamor, né? E eu no clamor. E silêncio. Olhou, só fez assim. Vai embora. Pode ir embora. Eu pedi permissão, saí. Glória a Deus. E glorifiquei o Senhor. Senhor, que maravilha, que experiência. Mas a grande bênção não foi só isso, Wallace. Que ele, a partir desse dia, esse homem mudou comigo de uma forma inimaginável. Ele passou a ser meu amigo. Aí, ó. Eu não fiz nada por ele, eu não alterei meu jeito de ser com ele, mas o Espírito Santo começou a operar na vida dele de uma forma tão maravilhosa. Dali ele foi transferido para um outro quartel, ele teve a oportunidade, inclusive, de me ajudar quando eu estava numa pretensão de um curso que eu queria fazer. Ele entrou em contato com o meu comandante para dizer que eu podia esse curso, me ajudou nisso. Depois, numa outra ocasião, já eu como capitão, eu encontrei com ele era comandante já então de um batalhão. Quando ele me encontrou, ele fez questão de vir até mim, me dar um abraço. Mas uma coisa assim, que eu senti ali uma coisa, sabe, um sentimento de alegria, de me ver, de encontrar comigo. E eu nunca tive assim uma proximidade de amizade ali com ele, mas certamente a submissão à autoridade no espírito e no temor do Senhor, respeitando a posição dele, mas acima de tudo, né, sendo fiel ao projeto do Senhor, né, como eu disse, submisso às autoridades, amém, mas no Senhor. E o Senhor honrou. E essa experiência nós temos que transmitir aos nossos irmãos, principalmente os jovens, né? Não adianta você querer bater de frente. Clama. Isso. Ora. E aí se vocês puderem permitir contar mais uma experiência, já um pouco depois, né? Já os anos já tinham se passado, eu já era coronel, né? Aí já estava em outra posição na hierarquia, mas ainda sempre tem alguém mais antigo, né? Sim. E o general que assumiu a função de chefe da diretoria que eu fazia parte, e ele muito diferente do anterior. O antecessor dele era uma pessoa muito, muito tranquila, jeito de lidar, mas esse outro tinha uma outra pegada, então outro jeito. E toda mudança gera algum tipo de estranheza ali, principalmente cada um com a sua característica. Então ele cobrava de uma forma assim, ríspida, gritava no meio do corredor. Aí as pessoas que estavam, assim, todo mundo sobressaltado. Um colega chegou ao ponto, coitado, ele estava até tomando remédio para dormir, de tanto que ele estava perturbado com a forma como esse chefe ele abordava os assuntos e tal. E ele realmente não era fácil. O ambiente militar, por natureza, já é uma pressão por si só, né? E ele, vamos dizer assim, ele estressava o sistema. Colocava mais Mas ele aquecia a fornalha 7 vezes. A fornalha estava aquecida. E ele tinha algumas convicções diferentes, né, como pessoa. Mas nós temos um Deus que é maior que tudo, né? Então a submissão ao Senhor, a submissão à autoridade, eu não ia entrar em conflito com ele, pelo contrário. Mas aí eu tive a experiência, né? Esse aí foi um pouco mais... levou um pouco mais de tempo, mas eu comecei a colocar oração por ele nas madrugadas. Muito bom. Eu ia para a madrugada e eu falava, e orava no coração, eu falava especificamente, Senhor, dá uma bênção no coração, entra no coração do meu chefe, Senhor. Dá uma bênção, tira esse sentimento, essa animosidade, esse sentimento que parecia que ele estava assim irado com algumas coisas, porque ele sentia que havia alguma certa contestação de algumas pessoas. Então acho que isso que fazia com que ele agisse dessa forma. E comecei a orar. E aí comecei a orar um dia, esse homem chegou na repartição lá, né? Abrindo as portas de todo mundo, bom dia! Rapaz, com uma educação, outra pessoa, uma finesse. Todo mundo falou assim, o que houve com ele? Eu sabia. Maravilha. Eu sabia que era oração pela madrugada, para que Deus abençoasse o coração dele. Porque ele precisava de uma bênção. Precisava de paz no coração dele. Autoridade, e aí eu digo porque eu já exerci cargos também de autoridade, né? Às vezes as pressões, a gente só vê os problemas que estão diante de nós, né? Mas não vê a pressão que está vindo de cima sobre ele.
Exatamente. E às vezes ele é obrigado a funcionar como para-raio. Então o bom chefe, o bom líder, ele não transmite a carga de cima para baixo. Ele recebe o para-raio e depois dissipa devagarinho. Mas às vezes nem sempre consegue. Mas é que quando a oração, Deus vai abençoando o coração da autoridade. Deus vai entrar com aquilo que, como José fez, né? Se postou ali diante de uma forma digna e o Senhor deu graça. Esse homem, ele não houve uma mudança só comigo. Toda a repartição foi abençoada. Mas eu sabia, eu creio que foi a oração pela vida dele que começou a produzir resultados na vida daquele homem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor João, você vê, José, como o Senhor trouxe aqui na palavra de Deus, estava ali na dependência de Deus. E pela sua fidelidade ao Senhor e a sua submissão, seu respeito, reverência à autoridade, Deus usou até Faraó como instrumento dele para honrar José, e José ficou posto como o governador de toda aquela região para salvar, inclusive, a sua própria família e todas as tribos ao redor. O servo de Deus tem que entender o seguinte: uma vez que toda autoridade é imposta por Deus, significa que Deus é autoridade sobre a autoridade. Então, muitas vezes, Deus usa a autoridade para trazer uma bênção para seus servos. Você estava nos contando uma experiência a questão de mudança também do coronel que abriu a porta. Como é que foi aquela experiência? Então, eu estava... outro curso que eu estava fazendo também na Escola Superior de Guerra, e também havia uma expectativa muito grande de sermos movimentados, o grupo de militares que estavam ali, principalmente os do Exército, para Brasília, por conta da natureza do curso que nós estávamos fazendo, que era de Estado-Maior de Defesa. E nesse momento eu comecei a fazer aquilo que humanamente se podia fazer, né? Liguei para entramos em contato, fizemos aquele trabalho humano e nada aconteceu. As expectativas eram que nada ia acontecer, eu ia continuar ali na cidade onde eu estava. Mas nesse momento eu orei, né? Falei, Senhor, muda todas as coisas. Eu entreguei na mão do Senhor, falei, Senhor, dirige todas as coisas. Foi até uma experiência assim, imediata, essa foi também imediata, né? Porque eu estava no carro, indo para o local, para o curso, e orei e falei assim, meu Deus, cuida desse assunto que eu não vou brigar mais não. Eu não vou ligar para ninguém, eu não vou falar mais com ninguém. Aí cheguei lá no quartel naquele dia eu entreguei para o Senhor, entrou um chefe, um dos coronéis que ali é responsável, abriu a porta e falou assim, olha, decisão do comandante do Exército. O pessoal do Exército, os militares do Exército, que era um curso para as 3 forças, os militares do Exército que estão aqui, serão movimentados para Brasília. Eita. Mas foi uma submissão à autoridade imediata, né? Poderosa. Então, a vida só do obedecer. A vida do céu, quando você entende que você obedece à vontade do Senhor, a autoridade é submissa, né? Que você falou, né? A autoridade. Você entregou a mão do Senhor, o Senhor mandou a autoridade mandar falar. Ele só estava esperando eu, digamos assim, aceitar que era Deus que tinha autoridade. Aí a autoridade foi movida por Deus para mandar a ordem que nós precisávamos ouvir. Quando você percebeu que você não conseguia nada... Aí eu entreguei na mão do Senhor e achei, Senhor, está nas mãos do Senhor. Usa as autoridades. Aí o Senhor usou a autoridade que ele queria. Quantas vezes, né, nós achamos que nós podemos resolver, temos recursos, sabemos como fazer... E aí Deus vai deixando. Não, a hora que ele entender que é comigo, Senhor, agora não tem mais o que fazer, não. É só Deus mesmo. Aí pronto. Tudo se resolve. O Senhor usou quem Ele quis. Nossa, você vai para Brasília. E são muitas. E, Wallace, só para dizer, existem muitas outras experiências. Quando os pastores me falaram disso, tem muitas outras experiências relacionadas a esse assunto. Mas o que é importante, que eu vejo como vamos dizer assim, um resumo disso, é que quando nós entendemos que Deus é o Senhor de todas as coisas e nos colocamos diante dele, e eu gosto muito do Salmo 37,4. Deleita-te no Senhor e ele considerará o desejo do seu coração. Amém. E o deleitar-se no Senhor é se colocar com gratidão diante dele e aceitar todo o projeto dele para a nossa vida. Se o Deus me colocou naquela função, naquela escola, naquela família, naquele coisa. Quando você entende a autoridade de Deus sobre aqueles que estão ao redor e ora por eles, Deus faz tantas bênçãos.
e certamente os irmãos vão ter experiência com relação a isso, se fizerem e colocar em prática. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus e se coloca na total dependência do Senhor. Eu quero ainda deixar registrado para você que nos ouve, nos acompanha, nos assiste, um verso de sabedoria registrado em Provérbios, capítulo 2, verso 7, e diz assim: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Se o seu coração está sincero ao Senhor, se você busca andar em retidão, vivendo a vontade de Deus para a sua vida, Deus é o nosso maior escudo. Aleluia. Ele reserva a verdadeira sabedoria para aqueles que confiam nele, porque ele dirige todas as coisas das nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família, em todas as áreas da sua vida. Na submissão à vontade de Deus e às autoridades constituídas, Deus nos honra e nos abençoa. Ficamos por aqui com este episódio de Sabedoria para Viver Bem, onde o Senhor tem nos dado grandes ensinamentos. Que o Senhor continue a nos abençoar. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amém.